Olá, professores! Como vocês estão? Tudo bem? Então, hoje nós vamos dar sequência, vamos navegar aqui nos nossos Launchpacks. Na verdade, hoje a gente vai também aprofundar numa questão, tá? A gente vai criar trilhas, então a gente vai personalizar esse nosso dashboard, sabe? Para verificar aqui, por exemplo, o que a gente pode personalizar em relação ao material que a gente já tem disponível. Aqui eu tenho alguns packs, né? Então, falando sobre Egypt, sobre Russia, né? Eu tenho aqui os meus packs. Eu posso selecionar, se eu ainda não selecionei nenhum, favoritar, e depois eu vou lá em personalizar. Isso, no caso, eu já deixei preparado aqui pra gente, tá? Pra gente ganhar um pouco mais de tempo para ficar mais ágil. Então, eu já selecionei o meu, então é muito importante que eu esteja logada na minha conta, para que eu possa realmente fazer as edições lá no meu, na minha área, né, no meu dashboard. Então, eu vou aqui em My Launchpacks, ele já vai abrir aqui para mim. E aí, por exemplo, eu selecionei para a gente trabalhar um Launchpack que fala sobre Civil Rights. Então, aqui ele sugere, né, que a gente utilize nessas grades, nessas séries, né? Então, eu selecionei aqui um conteúdo que já é para alunos de uma determinada faixa etária. Então, é interessante que a gente considere isso, né? A faixa etária dos nossos alunos, mesmo que não seja exatamente aquela que está sugerida aqui, mas a gente ter essa percepção sobre a faixa etária dos nossos alunos também, né? Então, agora que eu já sei que esse material ele é interessante para eu trabalhar com os meus alunos, eu vou trabalhar a ideia de Human Rights, eu vou trabalhar Civil Rights, e eu tenho um pack aqui com vários recursos. É interessante que eu tenho aqui articles, né? Então eu tenho os artigos, eu tenho recursos primários, primary source, que eu tenho o speech do Martin Luther King Jr., I Have a Dream, que é muito famoso, importante para a gente trabalhar esse tema, né? Esse é um tema super relevante para as provas que os nossos alunos fazem, como Enem, por exemplo. Várias séries, filmes abordam esse tema, então é interessante que eles saibam, né? Eu posso ajustar, né, o nível de leitura, então eu tenho aqui, olha, para ir ajustando, e conforme eu clicar, eu vou ajustando de acordo com a grade, então de acordo com a faixa etária. Isso é importante também a gente ter em mente. Eu tenho vídeos, eu tenho imagens. Então, por exemplo, se você pensar assim, Dani, eu acho que tem bastante conteúdo aqui, mas, por exemplo, eu gostaria de personalizar, eu gostaria de adaptar. Vamos lá, Customize. Aqui em Customize eu consigo adaptar meus conteúdos, então eu posso deixar uma nota aqui, né, digitar uma nota. Eu posso, por exemplo, fazer o upload de um documento, de um PDF, um arquivo Word, né, eu vou selecionar o arquivo aqui, eu coloco o título, a descrição, tá? Então eu consigo fazer isso. Eu posso usar um link externo. Dani, tem um vídeo super interessante que eu já vi na internet, que eu gostaria de acrescentar aqui no meu pack, então eu posso fazer isso. Olha, eu tenho aqui a possibilidade de colocar o título, a descrição, tá? Tem aqui um texto que é importante a gente ler sobre as políticas da plataforma e tudo mais. Aqui eu tenho Graphic Organizers, então, Dani, eu quero trabalhar com mapa mental. Interessante, de repente, por exemplo, para esse tema aqui especificamente, eu posso trabalhar com um graphic organizer, né? Igual os youtubers hoje em dia, esses de estudos, né? Que eles vão estudando e se filmando, eles às vezes usam muito esses mapas mentais. Então, de repente, eu posso utilizar aqui um preview, eu vou dar uma olhada para ver se ele me serve, né? E aí eu posso trabalhar com esse formato, a ideia principal e os detalhes. É interessante quando a gente está ensinando a eles, por exemplo, a escrever uma composition, aquela composition de um parágrafo, mas que eles já têm que dar conta um pouquinho da ideia principal e dos detalhes, né? Então é interessante a gente trabalhar com esse mapa mental, por exemplo, tá? Mas eu tenho outros aqui e eu posso pré-visualizar e depois selecionar efetivamente se eu considerar que é interessante, tá? Então tudo aqui é sugestão. A gente vai fazer aquilo que a gente entende que realmente funciona dentro da nossa realidade. Ou também acrescentar um Kahoot, um quiz, tá? Então de repente eu vou colocar um quiz para os meus alunos. Eu até preparei um Kahoot para a gente poder incluir também no nosso pack. Como eu falei para vocês podem remover. Então se você quiser remover algum conteúdo porque você acha que você prefere fazer outras inclusões aqui utilizando essas ferramentas do seu dashboard. Então, por exemplo, de repente eu penso, eu vou tirar
qual aqui que eu gostaria de tirar? A gente nunca quer tirar nada, né? Porque geralmente tudo parece interessante. Mas, de repente, eu pego um vídeo, né? Eu vi esse vídeo em outro lugar também, ou um dos vídeos aqui já aborda essa questão, acho que não vou aprofundar tanto assim, porque eu prefiro aprofundar a questão de trabalhar com eles o mapa mental, o Graphic Organizer, né? Então, de repente, é interessante. Então, tá bom. Então, a gente pode remover aqui, olha. Aí ele vai perguntar, remove. Aí você removeu do seu pack. Lembrando, para que isso fique válido, você precisa marcar em Save Changes. Ah, Dani, na verdade, acho que eu não vou remover, não. Discard Changes. Olha lá. Aí pronto, o que você tinha alterado já não fica mais alterado porque você desfez, tá? Então a gente tem essa possibilidade. Mas vamos lá, estou aqui criando a minha trilha, né? E aí aqui eu também tenho as atividades, né? Então, por exemplo, aqui, olha, Main Idea in Summary, Journal, né? Então eles vão trabalhar com as ideias principais do texto. Entende que de repente, então, realmente aquele Graphic Organizer que eu selecionei, que eu sinalizei para vocês, ele realmente nos atende aqui. Mas vamos lá, aí eu vou trabalhar com eles com as atividades também, mas eu quero incluir o Kahoot, né? Eu preparei o Kahoot, eu quero incluir o Kahoot. Vamos lá. Então, por exemplo, eu vou incluir lá, clicando em Kahoot, e eu tenho que preparar o jogo para eles, né? Aqui eu já estou também na página do Kahoot. Então, eu só queria mostrar para vocês aqui, por exemplo, o que é interessante de considerar aqui no nosso projeto, né? Que quando a gente cria um projeto, um Kahoot aqui, eu tenho a possibilidade de ver o relatório de quem acessou, o desempenho dos participantes. Então, eu consigo acompanhar esse desempenho deles, tá? Mas vamos lá, sem mais delongas, vamos jogar um pouquinho. Então, aqui eu tenho o PIN do meu jogo, tá? 890752. O aluno, ele vai colocar o PIN 890752 e ele vai inserir o PIN. Então, vai liberar o jogo para ele. Ele vai colocar o apelido. Vou colocar aqui Dani. Vamos lá. Então, o jogo já vai começar para mim, né? Pronto, está vendo seu apelido na tela. Estou. Já podemos jogar. Aí ele vai selecionar um avatar. Vou selecionar esse solzinho, por exemplo. Ou, não sei, vou aqui parecendo o Olaf, né? Pronto, pode ser. Né? Então ele pode atualizar isso também. E a gente já vai, então, efetivamente para o jogo, tá? Aqui, olha, aparece para mim também algumas conquistas, né? Então eu tenho aqui as conquistas em relação ao Kahoot, em relação ao jogo. Agora o aluno já aparece aqui para mim, olha, né? Então eu já posso iniciar. Uma preocupação que vocês podem ter, os professores. Ah, Dani, mas eu, por exemplo, eu tenho medo de repente, uma pessoa que não faz parte do nosso grupo ou tentar entrar no jogo não gostaria. Vocês podem bloquear aqui, tá? Impedir a entrada de pessoas aleatórias. Eu vou iniciar o jogo agora. I have a dream. Aí ele faz a contagem regressiva. E aí eu tenho aqui, Who delivered the speech? I have a dream. E aí o aluno vai marcar a resposta correta, né? Aqui eu estou na minha visualização de professor, o aluno vai marcar a resposta correta. Pronto, se ele acertou, tá? Para ele aparecem as perguntas e aparece também os cartões aqui como se fossem cartões do jogo do Uno. E aí ele vai marcar a opção correta, aí eu vou verificar aqui. Então, no meu caso, eu estou administrando duas visualizações, a visualização de aluno e a minha visualização de professor, tá? Como eu foco em vocês, os professores, o que nós, professores, estamos vendo aqui, tá? Então, eles tinham as opções Malcolm X, Jane Austen, Martin Luther King, Nina Simone. Então, eles vão marcar a opção correta, tá bom? Bom, por hoje é o que nós estamos nos propondo a fazer, que é trabalhar com a nossa trilha, tá? Dentro da plataforma. Então, é bastante interessante, realmente, que a gente pense isso quando for trabalhar com os nossos alunos, que a gente tem essas possibilidades todas.
Bom, vou ficando por aqui. Até breve. See you!